Queria agradecer aí toda a equipe, né, do Captamed, para falar desse tema tão atual, né, tão importante. Eu acho que isso que você falou de quem que cuida de quem está cuidando, né? Então é claro que é um tema importante para todos, né? Mas em especial aqui para todos da enfermagem, né? Acho que numa semana especial para vocês também, né? Então espero poder contribuir, né? Como a Camila disse, eu sou psicólogo, sou psicanalista. Atualmente eu atuo na área clínica, também faço palestras, né? Já atuei na área da rede mental, né? De saúde mental. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, só para vocês poderem me acompanhar, mas eu vou basear mais na minha fala mesmo, a apresentação, tá? Vocês estão vendo minha tela bonitinho aí? Sim, Vitor, tá ok. Tá bem. Então, o tema que eu vou falar hoje, gente, é sobre o burnout, né? E antes de eu entrar propriamente na definição do que é o burnout, né, eu queria chamar a atenção para esse título do trabalho que eu trouxe aqui, né? Saúde mental e trabalho e cultura workaholic, né? Que seria aquela cultura do culto ao desempenho, né? Do trabalho enquanto eles dormem, do que só valoriza a gente enquanto a gente está produzindo, trabalhando, né? E se a gente parar para descansar, parece que a gente que já não serve mais para essa cultura, né? Então, eu acho que burnout e essa cultura em que a gente só pode trabalhar, não pode descansar, não pode relaxar, distrair, andam de mãos dadas, né? Então, num primeiro momento, eu vou falar um pouco, vou fazer uma pausa. Quem quiser interagir, compartilhar uma experiência, fazer perguntas, comentários, vocês fiquem à vontade. No final da minha fala, eu vou fazer isso de novo. Bom, pessoal, então, o que é o burnout, né? O burnout, ele é um estresse aí específico do trabalho, né? É um desgaste emocional, um distúrbio emocional, né? Geralmente com sintomas de exaustão extrema. Então, depois que a pessoa já passou do seu limite ali, está completamente esgotada, o corpo meio que fala, olha, eu não dou conta mais. E o corpo para, né? Apresenta, então, sintomas emocionais, mas também sintomas físicos, né? Então, é um trabalho, é uma patologia que está diretamente ligada a situações de trabalho desgastante. O burnout é uma palavra do inglês, né? Se a gente for destrinchar ela, burn significa queimar e out, fora, né? Então, burnout, ao pé da letra, seria algo como pegar fogo de dentro para fora, né? Tem uma metáfora muito interessante, né? Como se a gente fosse uma brasa, né? Que está pegando fogo. Se a gente não faz a manutenção ali dessa brasa, não coloca mais lenha, não coloca mais carvão, uma hora essa brasa vira cinza, né? E depois que vira cinza, não tem como mais ela pegar fogo, né? Então é como se a gente estivesse aí, né, pensando metaforicamente, no lugar dessa brasa. Se a gente não para cuidar da gente, para recarregar nossas energias, recarregar essa brasa, né, de alguma maneira, ela vai queimar até virar cinza e depois que vira cinza não há mais fogo para queimar, né? A energia se esgota e aí já não tem muito mais o que fazer, né? Então, uma patologia em que sua causa principal é essa questão do excesso de trabalho, que está ligado aí com uma exaustão emocional, mas também com um baixo sentimento de realização profissional. Então, não necessariamente só porque uma pessoa trabalha muito que ela vai adoecer, né? Geralmente o burnout está ligado com essa sensação de falta de sentido no trabalho, né? Então, além de um trabalho em excesso, um trabalho que a pessoa não se sente realizada, não vê sentido ali, mas muitas vezes está lá por alguma necessidade, né? Então, assim, um dado muito interessante é que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout, né? Um número muito alto, quase um terço aí da população que trabalha. São números que vêm aumentando com o passar do tempo e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a tendência é eles continuarem aumentando, né? Cada vez mais. Então é importante a gente ter esse olhar cuidadoso aí para a nossa cultura, né? Porque não é uma coisa específica, é uma coisa que está acontecendo
com a sociedade de um modo geral, né? Também não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, assim, a gente pode perceber que existe sim uma ligação direta, né, entre trabalho e saúde, né? Então, saúde, condições de trabalho, emprego e posição social, elas se interligam ali, estão umas relacionadas com as outras, né? Então, assim, se o trabalho pode adoecer o trabalhador, por outro lado, ele também pode ser fonte de saúde mental, tá? O trabalho não é só fonte de adoecimento, né? Ele pode ser muito benéfico porque, por exemplo, ele propicia laços sociais. Através do trabalho, nós podemos desenvolver habilidades, podemos nos sentir úteis, né? Então, a gente também não precisa ter uma visão de que trabalho é ruim, né? A gente também pode tirar coisas boas do trabalho, né? Não só ajudando, né, cuidando do outro, mas também pode ser bom para quem trabalha também, né? E bom, como qualquer outra atividade humana, né, o trabalho envolve emoções. Então, assim, também não faz sentido a gente pensar, tem os tipos de trabalho que adoecem e os tipos de trabalho que são saudáveis. Nem sempre é por aí, porque pode ter uma pessoa que se sente muito bem realizando uma atividade, uma tarefa ocupacional, e outra pessoa que realiza o mesmo trabalho não se sente bem, né? Se sente mal, sente desprazer. Então, não é só sobre o trabalho, é também sobre você saber dizer o que faz mais sentido para você, né? Se é trabalhar no emprego X ou Y, né? Você também saber qual tipo de trabalho, qual forma de trabalho mais se encaixa com o seu estilo de vida, com o seu estilo de trabalhar. Olhar para dentro também para a gente saber escolher o nosso trabalho, a nossa ocupação. Bom, como eu trouxe esse conceito da cultura workaholic, né, que seria uma cultura do culto ao desempenho, né, produz o máximo que você conseguir, ela começou a crescer exponencialmente com o capitalismo, né, com essa parte do capitalismo, né, a partir da Revolução Industrial, em que os capitalistas só se preocupavam com o lucro, né? Então, para eles, o que interessava era lucrar e eles não estavam se importando muito com a saúde dos seus trabalhadores, a não ser que isso afetasse nos seus lucros. Aí sim eles olhavam, mas não pelos trabalhadores, mas sim pelos seus lucros, né? Então, a gente começa a entrar numa lógica que a gente precisa lucrar o máximo possível, nem que para isso muitas pessoas precisam adoecer, né? Então, a gente também chama a atenção aí para essa nossa cultura pós-moderna, né? Então, a gente vai ver que os aspectos sociais e culturais estão diretamente ligados, né, com o burnout, né? Porque a gente está numa cultura em que a gente foi moldado para gastar a maior parte do nosso tempo e da nossa energia no trabalho, né? Assim, quantas pessoas a gente não conhece que falam que passam mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, assim, é claro que a gente vive nessa cultura e é claro que a gente precisa, sim, trabalhar e se dedicar ao trabalho, né? Mas até que ponto também eu tenho que passar a maior parte da minha vida trabalhando, né? Eu não posso me dedicar a outras questões, né? Evidentemente que é através do trabalho que a gente consegue dinheiro, e a gente precisa de dinheiro para sobreviver na nossa sociedade, mas fica aí um alerta, né? Assim, então a vida é só trabalhar, ou eu posso fazer outras coisas também que me interessam para além do trabalho, né? Então a gente vai ver que o estresse ocupacional, né, o burnout, ele tem um caráter social da nossa sociedade moderna e pós-moderna, né? E antes dessa cultura do culto ao trabalho, workaholic, do trabalho enquanto eles dormem, né, como se fosse possível alguém não dormir, né? Não tinha esse assunto, né, estresse ocupacional, burnout, isso não era tema, porque as pessoas não sofriam disso 100 anos atrás, né, ou pelo menos numa proporção muito menor, né? E agora isso está crescendo cada vez mais, que a gente se cobra mais, e a cultura como um todo cobra a gente também. A gente está sempre produzindo, sempre trabalhando, né? Nunca o descanso é visto como uma coisa boa, né? Ou saudável, né?
Então, assim, inclusive tudo está virando mercadoria, né, a ser consumida. A nossa imagem virou mercadoria, né, com as redes sociais. O nosso tempo, fora do horário de trabalho, também virou mercadoria, porque hoje em dia, com as redes, com o WhatsApp, a gente não sabe mais quando que é horário de trabalho, quando que não é. Parece que em qualquer momento um colega, um chefe, um paciente pode mandar mensagem, a gente tem que responder. Então, a gente perde um pouco essa noção em qual momento que eu posso descansar para recarregar as minhas energias e no dia seguinte eu chegar inteiro para trabalhar, né? E a gente, inclusive, se sente culpado, né? Muitas vezes, em tirar um tempo para descansar, né? Porque agora, como tempo é dinheiro, né? A gente sente que se a gente tira um tempo para descansar, para relaxar, para fazer uma coisa que não tem a ver com ser produtivo, a gente acha que está perdendo tempo, jogando dinheiro fora, né? Então, é uma cultura que fortifica tanto esse ideal do tempo é dinheiro, do trabalho enquanto eles dormem, que até a gente começa a se questionar, nossa, então quando eu estou dormindo, será que eu estou sendo preguiçoso? Será que eu estou sendo, não estou me dedicando como eu deveria? Né? A gente começa a se questionar, se culpar por, às vezes, descansar, né? Assim, como se foi, né? Como se a vida fosse só estarmos ativos, trabalhando, produzindo, né? Como se fôssemos máquinas, né, que não precisassem de descansos, né. Até algumas máquinas precisam de serem carregadas na tomada, né, então, quem dirá nós, seres humanos, né. Então, assim, isso que eu estou falando, né, com a nossa cultura, essa cobrança que vem de fora também, né, que está todo mundo falando, tem que trabalhar nas redes sociais, as pessoas falam, seja o chefe de você mesmo, não pare enquanto você não conseguiu o que você quer. Então a cobrança vem de fora, mas a gente começa a internalizar isso, né? À medida que está todo mundo vivendo isso e afirmando isso, nós mesmos começamos a nos cobrar, né? E a gente quer sempre alcançar, então, a nossa melhor versão, né? Tem um ponto aí dessa nossa versão ideal que pode ser uma fonte de motivação, sim, para a gente alcançar, por exemplo, nossos objetivos, nossos sonhos. Então, assim, não é que é ruim eu falar, eu tenho um objetivo, eu vou tentar alcançar ele, né? Vou dar o meu melhor, eu vou fazer o possível. Mas eu tenho que reconhecer que o meu melhor nem sempre vai ser algo perfeito, algo ideal. Vai ter dia que o meu melhor vai ser 90%, vai ter dia que o meu melhor vai ser 70%, vai ter dia que o meu melhor vai ser 40%. O meu melhor não é algo constante e perfeito, né? Eu tenho que saber reconhecer isso também, né? Mas não quer dizer que eu não posso ter um ideal e olhar para ele para tentar chegar lá. Mesmo sabendo que eu não vou chegar, mas eu posso tentar me aproximar, né? O máximo possível. Né? A coisa começa a complicar quando a gente não aceita nada menos do que esse ideal. Né? Então, ou eu sou perfeito, ou para mim o resto não importa, o resto não me cabe, não me serve. Né? E a gente começa então a se cobrar pela perfeição, né? A gente começa a se identificar com uma imagem de nós mesmos, né? Com um eu idealizado, completo e sem falhas, né? Perfeito, né? A pessoa começa então a ficar severa consigo mesma, ela espera sempre mais de si, nada está suficiente, busca realizações que muitas vezes são por si só inalcançáveis, e quando não alcança elas, ela ainda se frustra, né? Fica com raiva de si mesma, né? Então, assim, eu vou repetir isso porque eu acho importante, não tem problema a gente ter sonhos, ter objetivos e querer sempre dar o nosso melhor. A questão é que quando a gente acha que a gente vai ser sempre perfeito, que a gente não tem limitações, então a gente não aceita nada que seja menos do que o ideal, né? Essa imagem sem furos, sem falhas, a gente começa a se frustrar quando a gente se depara com a nossa imagem real, que é de um ser humano que muitas vezes precisa de cuidados, muitas vezes precisa de atenção, né? Ocorrem imprevistos o tempo todo na nossa vida, que a gente precisa tentar se virar com isso. Então, nem sempre vai dar para a gente alcançar, então, essa imagem tão completa, né? Tão perfeita, né? Então, a gente está vivendo numa época com indivíduos muito angustiados, justamente por causa desse distanciamento que existe entre o mundo ideal
que é um mundo fantasioso e ilusório, tá? Ele está ali no nosso horizonte, mas ele não é o mundo real. Tem um distanciamento muito grande aí desse mundo ideal, desse mundo real, que a gente não está conseguindo lidar com ele e está ficando muito angustiado, né? Ou se não, com muitos sentimentos de culpa, né? Por não alcançar essa imagem perfeita, né? De uma pessoa que não tem limitações, que não tem defeitos, que é perfeita em tudo, que é boa em tudo, né? Não me parece que isso se adequa com a definição de ser humano, né? Nós somos seres com limitações, sofremos, temos alegria também, mas é um conjunto, né? Nós não estamos nem só de um lado extremo e nem só do outro, né? Tem-se, então, uma grande tensão, né, entre esse ideal e esse real que a gente vive, né? Uma tensão entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, né? Então, assim, é claro que eu posso batalhar para tentar chegar aonde eu quero, aonde eu gostaria de estar. Mas eu tenho que primeiro reconhecer aonde eu estou para mim saber por qual caminho eu vou percorrer, quais recursos eu vou utilizar para eu chegar onde eu quero, né? Então não tem como eu só querer já chegar lá magicamente. O primeiro passo é eu olhar para mim, para as minhas limitações e saber o que eu tenho que melhorar para eu chegar onde eu quero, né? Mas como a gente não está fazendo essas reflexões, a gente já quer chegar magicamente nesse lugar ideal, perfeito, né? Com muita velocidade, a gente se decepciona, né? As pessoas começam a falar, não é isso que eu esperava de mim, estou decepcionado comigo mesmo, achei que eu poderia ser melhor, né? E vão se frustrando. Tem um conceito da psicanálise, né? Que é isso que eu estou falando do ideal do eu, né? Que o Freud trabalha ele, que é justamente é um momento da constituição do sujeito que ele tem sim uma função que pode nos motivar, né? Mas desde que a gente não grude nesse ideal e ache que só o ideal serve para nós, né? Então, assim, a gente tem que fazer um distanciamento, enxergar ele um pouco mais de longe e falar, eu quero ir naquela direção, porque eu gosto, ou porque eu acho que vai ser importante para mim, porque tem a ver com meus objetivos, porque faz sentido para mim. Eu tenho que conseguir olhar para ele, mas de um ponto um pouco à distância, né? Se eu grudo nele, eu não consigo olhar para ele, né? Eu acho que eu sou ele, e a partir do momento que os impasses da vida começam a aparecer, os obstáculos, os desafios, as minhas limitações, eu começo a falar, nossa, parece que eu não sou tão bom assim, nossa, eu que sou ruim, eu que estou fracassando, né? Quando, na verdade, é muito injusto você se colocar nessa posição idealizada, né? Sendo que a vida real não é assim, né? Ela é cheia de imprevistos que a gente não pode controlar, né? Então faz mais sentido a gente reconhecer quem a gente é realmente, olhar o ideal à distância, podemos tentar caminhar na direção dele, mas sem achar que a gente vai se tornar esse ideal, né? Apenas para a gente tentar seguir os nossos objetivos, ir atrás dos nossos sonhos, do que faz sentido para a gente, né? Então até coloquei que é importante a gente batalhar pelos nossos sonhos, ir em busca das nossas conquistas, viver intensamente e dar o melhor de nós, né? Mas o melhor de nós aqui não quer dizer que eu vou estar sempre sendo perfeito, sempre atuando com maestria, né? E sem limitações, né? O melhor de mim é o melhor de mim enquanto um ser que tem sim suas limitações, né? Assim como tenho também minhas potencialidades, mas não posso fechar o olho nem para uma coisa nem para outra, né? E é isso que eu estava falando, né? Assim, se ele pode ser uma fonte de motivação, também pode ser fonte de angústia, né? Essa imagem ideal que a gente constrói de nós mesmos, se a gente não tolera uma versão nossa menos idealizada, menos perfeita, ou seja, mais humana, né? Não existe seres humanos perfeitos, né? Então a gente tem que abrir mão um pouco dessa vida endeusada, né? Como se a gente pudesse ser deuses ou semideuses ou anjos, né? Nós somos seres humanos com nossas limitações, com as nossas impossibilidades. E o melhor jeito da gente viver uma vida digna e uma vida boa é a gente reconhecer as nossas condições, né? E não fingir que a gente é uma coisa que a gente não é.
Eu trago também mais esse termo, né, da psicanálise, que é essa questão da ferida narcísica, né? Que o narcisismo é o quê? Né? Aquela pessoa que acha que ela é a última bolacha do pacote, né? Que acha que ela é muito linda, a mais bonita, a mais legal, ela não tem defeitos, o defeito está sempre no outro, ela é perfeita, né? Então, assim, quando a gente se coloca nessa posição de ser perfeito, a gente eleva muito as expectativas sobre nós mesmos, quando a gente tem que levar em consideração que a gente não deu conta de fazer alguma coisa, porque a gente não vai dar conta de tudo, isso é muito frustrante, isso é muito difícil para uma pessoa muito narcisista, porque a vida obriga ela a olhar para os próprios limites dela, né? Para suas próprias finitudes, né? E ela tem muita dificuldade de fazer isso sem se sentir culpada, justamente porque ela acha que ela é essa pessoa ideal, e ao perceber que não é, ela começa a jogar a culpa nela mesma, né? Num primeiro momento ela tenta negar, falar que o outro que é ruim, o outro que está errado, mas quando ela começa a perceber que nem tudo está no controle dela, que ela tem suas limitações, ela começa a se sentir angustiada e culpada, né, do como que eu não consegui ser perfeito assim, né? O que tem de errado comigo? Que eu não dou conta de tudo nessa vida, né? Então é uma visão muito extrema de nós mesmos, né? Uma expectativa muito elevada que a gente acaba se colocando, né? E hoje em dia não precisa ser narcisista para ter esse tipo de sensação, né? Hoje em dia a nossa cultura está nos estimulando a todos pensarmos assim, que a gente dá conta de tudo, que a gente não precisa pensar nas nossas limitações, basta a gente querer e seguir, não parar enquanto a gente conseguir o que a gente quer, que isso só depende da gente, né? Então, assim, se só depende de mim e eu não consigo, então parece que o problema sou eu, né? O fracasso está todo em mim. Não leva em considerações fatores externos, imprevistos. A culpa é toda minha, afinal de contas, estava tudo nas minhas mãos. Bastava eu querer que eu conseguia. Mas a vida é um pouco mais complexa que isso, né? A gente não consegue tudo o tempo todo, né? A gente tem que batalhar pelo que a gente quer, mas eventualmente nem batalhando a gente consegue, né? Mas assim, isso não é o problema, né? Eu acho que o problema é quando a gente não aceita, né, ser assim, né? Não aceita ser quem a gente é e acaba ficando sem saída para procurar novas soluções, novos caminhos que façam sentido e que são possíveis para o contexto que a gente está vivendo, né? Cada um no seu contexto particular, mas ao mesmo tempo nós estamos todos aí unidos pela cultura. Eu trago também aqui um termo muito interessante que é o da coragem da imperfeição, né? Assim, não é fácil, né? Mas se a gente tem coragem de falar que a gente não é perfeito, né? De falar para nós mesmos, né? Não é para sair falando para os outros, mas falar para nós mesmos, olha, eu tenho minhas limitações, deixa eu olhar para isso aqui que eu ainda não sou bom. Justamente é olhando para aquilo que eu ainda não sou bom que eu posso tentar, então, pensar em como melhorar, né? Se eu nem olho para as minhas limitações, como é que eu vou saber por onde começar para tentar melhorar ali naquele ponto, né? Poderia ser um ponto de melhoria, né? Então, assim, se eu sou capaz de falhar, de me permitir falhar, né? Quer dizer que eu também sou capaz de me permitir tentar. E eu vou tentando, eu vou olhando para onde eu errei, da próxima vez eu tento consertar, eu tento melhorar, e aí eu vou errar mais uma coisa, e eu olho para isso, tento melhorar, tento aprimorar, tento treinar, tento estudar, até eu ir de fato melhorando, né? A gente não vai se tornar perfeito, mas a gente pode sim ir melhorando as nossas limitações, os nossos pontos de melhoria, né? Mas para isso a gente tem que reconhecer que existe um ponto de melhoria, senão eu fico até sem um ponto de partida em saber por onde começar, né? Então essa coragem da imperfeição é simplesmente a capacidade de se permitir falhar, se permitir tentar, né? Mesmo sem saber qual vai ser o resultado de antemão, né? Então correr esse risco, mas um risco calculado, né? Eu faço uma aposta naquilo que eu acho que vai dar certo. Eu não tenho a garantia, mas eu tenho uma intuição ou eu tenho argumentos para defender o motivo de eu estar indo nessa direção, né? E tento, mesmo sem ter certeza se vai dar certo ou vai dar errado, né? Eu tento porque eu acho que vai dar certo.
E no caminho eu posso aprender com meus erros, eu posso me sentir mais seguro com meus acertos. Então, acho que sendo um resultado negativo ou positivo, a gente ainda tem coisas a se beneficiar. E eu coloco aqui, né, poder falhar, poder sofrer é o que nos define como humanos, né? Então, parece que nos colocar nessa posição idealizada é um pouco meio que querer fugir da nossa própria natureza, né? E é aquilo que eu estava falando, né? Quem não se permite falhar, muitas vezes se paralisa, né? Então, assim, se eu não me permito falhar, eu não vou nem correr o risco de tentar. Porque eu não sei de antemão se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, a pessoa, em vez de tentar para ver se vai conseguir o que ela quer, ela nem tenta. Porque o medo de errar é tão grande que ela se paralisa, que ela fala, não, eu não vou dar conta de suportar a derrota. Então, eu nem entro em campo, né? Não sei se a gente também não poderia chamar isso de falhar, né? Mas às vezes o pensamento é esse, evitando errar, eu nem tento, nem me arrisco. Assim não tem como as pessoas falarem que eu errei. Então eu também não preciso admitir que eu não dei conta, né? Então quem não se permite falhar muitas vezes se paralisa, pois os erros não são vistos como uma característica inerente aos seres humanos, mas como uma derrota humilhante e insuportável. Gente, eu acho que agora é um bom momento para a gente fazer uma pausa. Uma pausa, eu falo assim, né? Se alguém quiser participar, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, compartilhar alguma coisa, podem abrir os microfones, senão eu dou sequência. Mas eu acho interessante a gente ir dialogando, a gente construir esse debate juntos. Alguém gostaria de participar? É Giane aqui de Vitória. Eu queria saber se tem algum exercício, alguma prática que a gente pode fazer para melhorar essa questão de aceitação de imperfeição, de não se cobrar tanto. Tem alguma Uhum, coisa assim que você indicaria? uhum. Assim, essa questão da gente se cobrar tanto, né? Muitas vezes ela vem lá de trás, né? Às vezes a gente criança, né, olha assim para os nossos pais e vê uma versão ideal do que a gente gostaria de ser, né? E a gente vai crescendo e muitas vezes a gente não consegue descolar disso. Muitas vezes a gente começa a fazer coisas que os nossos pais fariam, porque os nossos pais falaram que é o certo a se fazer, mesmo sem a gente concordar tanto, né? Então, acho que a primeira coisa, né, além da terapia, né, que pode ser um processo que te beneficie muito, beneficia as pessoas que ficam muito nessa posição, né? Acho que um primeiro passo é se perguntar, isso aqui que eu estou fazendo faz sentido para mim? É isso aqui mesmo que eu acho que é o certo a se fazer nesse contexto, nessa situação, né? O que eu quero, né? O que é o meu objetivo aqui? Por que eu estou agindo dessa maneira, né? Só que junto a isso, que faz parte da constituição humana, a gente está sendo intensificado pela lógica da nossa cultura, que também cobra da gente ser muito perfeito, né? Então, assim, às vezes fica difícil a gente sair, né? Porque tá todo mundo falando que tem que ser assim, mas eu acho que um ponto que a gente pode tentar trabalhar é a gente mesmo refletir. Isso aqui que eu estou fazendo porque eu valorizo, porque eu gosto, porque isso faz parte aqui dos meus objetivos de trabalho, da minha vida pessoal, ou eu estou fazendo porque eu estou achando que alguém está valorizando isso, disseram que é isso que tem que ser feito, e eu só estou indo só embarquei no bonde e estou indo, né? Meio que parar e pensar, peraí, deixa eu respirar um pouco, tá tudo muito acelerado, né? A gente tem que ter um tempo para respirar, para pensar. Estou fazendo isso aqui porque falaram que é isso que tem que ser feito ou estou fazendo porque eu quero, né? Pode ser uma reflexão, né? É difícil de chegar nessa resposta, né? Mas pode ser uma reflexão que cada um aqui pode fazer sobre si mesmo, né? A terapia te ajuda também, né? A fazer essas reflexões, né? Mas a gente pode tentar sozinhos também, né? Acho que a terapia não é a única solução. Pode ser um auxílio, né? Sem dúvida. Mas podem ter outros meios, né? Respondi sua pergunta? Ficou claro? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, vou dar sequência, então.
Vamos lá, então. No final, a gente abre de novo para debate. Bom, gente, eu estou falando aqui da nossa condição enquanto humanos, né? Mas, inclusive, a evolução, né, da nossa espécie. Tem aquele livro muito bom do Harari, né? Harari, que é a história da humanidade, né? Que, assim, a nossa espécie, né? Por que a gente proliferou, né? Por que a nossa espécie que virou a dominante, né? Entre tantas outras, né? Não só de primatas, como várias outras, né? Não é porque a gente éramos os mais fortes e nem porque a gente era os mais inteligentes, né? Mas sim porque a gente começou a desenvolver uma capacidade de viver em grupos cada vez maiores, né? Então o nosso bando foi ficando tão grande que a gente não precisava mais ser os mais fortes e nem necessariamente os mais inteligentes. A gente era tanta gente em comparação aos grupos de outros animais, mesmo de outros primatas, que a gente acabava ganhando, né? Pela quantidade de pessoas mesmo, né? De membros do grupo. A gente acabava dominando os outros, né? E assim a gente foi se instalando, né, como a espécie que domina a Terra, né, hoje em dia, né. Só que, eu estou falando isso por quê? Porque para a gente viver em grupo, a gente precisa fazer muitas renúncias, né, porque senão o próprio grupo ia começar a brigar entre si, né. Então, assim, não é à toa que hoje a gente vive, e para viver tem que existir leis, tem que existir regras, tem que existir combinados sociais, né, bom senso, né, para a gente ter uma boa vida coletiva, né, uma harmonia, um bom convívio uns com os outros, né. Mas para isso, então, a gente não pode sair fazendo tudo que a gente quer, né. Para a gente viver em civilização, a gente deve fazer algumas renúncias em prol do convívio social, né. Então, assim, se eu estou sem dinheiro e com sede, eu não posso simplesmente entrar no supermercado e pegar um refrigerante e sair sem pagar, porque tem um combinado, uma regra de que, olha, para você adquirir isso, você tem que dar um dinheiro em troca, né? E então, se eu quiser descumprir essa lei, vão ter órgãos, né, que vão me punir, né, inclusive, caso eu não cumpra essas leis, né? Eu não posso sair furando o sinal vermelho, por mais que eu esteja, né, no trânsito, por mais que eu esteja atrasado para o meu compromisso, porque eu posso ser punido por isso, né? Então a gente segue certas leis, né? Algumas estão escritas na nossa Constituição, outras não, outras são mais um combinado moral, social, algo que é passado de geração em geração, mas existe aí uma certa renúncia, ou seja, a própria condição da nossa espécie implica que a gente não pode tudo. A gente tem que saber que a gente tem nossos limites, né? Inclusive para vivermos uns com os outros, né? O Freud traz eu trouxe uma frase aqui do Freud que ele fala: o convívio humano impõe sacrifícios e renúncias, né? Ele tem um livro que chama Mal-Estar na Civilização, que fala isso. Mal-estar justamente porque a gente não pode dar ouvidos para todos os nossos instintos, para tudo que a gente quer, porque isso acabaria fazendo com que o nosso próprio grupo se matasse, né? Guerreasse uns com os outros, né? A gente já guerreia, né? A gente já faz guerras uns com os outros, né? Mas se não tivessem regras e leis, isso ia virar um maior caos ainda, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque hoje em dia a gente está numa cultura que fala assim para a gente: olha, você pode tudo, basta você querer e você correr atrás do que você quer, não para até você chegar lá que você consegue, está tudo nas suas mãos, nada pode te impedir, né? Seja o chefe de você mesmo, né? Então, esse incentivo, esse imperativo, você pode tudo, né? Coloca a responsabilidade toda nas nossas mãos, né? Às vezes não leva em consideração isso, que simplesmente para viver em sociedade a gente tem que fazer renúncias, não leva em considerações que podem acontecer imprevistos, né? Uma pandemia pode surgir no meio do nada, né? Ninguém estava esperando, entre vários outros imprevistos, né? Não leva em consideração que a vida realmente é difícil, então, assim, não vai ser em um mês e nem em um ano que eu vou me tornar o chefe do departamento de enfermagem, né, o gestor de enfermagem, né, isso provavelmente um cargo que vai me levar anos, né, de trabalho até eu chegar lá, então as coisas não acontecem tão rápidas assim quanto esse imperativo fala pra gente, né,
Mas a gente acaba internalizando isso como uma verdade absoluta, né? Tá todo mundo falando isso nas redes sociais, nas ruas. Você pode tudo, basta você querer, e tem gente dando curso sobre isso. E aí, quando a gente se depara com um obstáculo, com um impasse que é inerente à vida, né? Uma renúncia que a gente tem que fazer, ou uma escolha, a gente sente, então, que o problema está na gente, né? Igual eu falei agora há pouco, né? Se eu não dou conta, se eu posso tudo e eu não consigo isso que eu quero, então eu que sou o fracassado, eu que sou o problema da situação, né? E aí a gente começa a se cobrar, né? Cada vez mais, né? Às vezes é uma pressão interna, né? Pode ser uma pressão externa, né? Mas muitas vezes também é uma pressão interna que a gente fala, eu tenho que dar conta, eu preciso de ir mais e mais, eu não posso descansar enquanto eu não conseguir, né? Acho que eu vou conquistar tudo em um ano, né? Ou em pouco tempo. Não leve em consideração que a vida realmente é feita em etapas e que eu vou ter que pensar em como avançar em cada uma delas, isso pode levar tempo. Né? E aí começa a falar assim, não, eu que sou um fracassado, eu que não estou dando conta, então, de ser bom o suficiente, né? Afinal de contas, tá posto aí para mim, eu posso tudo, então se eu não dou conta, sou eu que não presto, né? Esse imperativo, né, coloca para a gente uma impossibilidade da gente olhar para as nossas próprias limitações sem a gente se sentir um completo fracasso, né? É imposto essa ideia de que a gente precisa estar sempre, então, performando em busca do melhor desempenho. Quando eu descanso, quando eu relaxo, porque eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Mas, evidentemente, onde eu queria chegar me levaria mais 10 ou 20 anos. Então, ainda não é que eu não cheguei porque eu sou ruim. Eu cheguei porque naturalmente achar. Se eu não cheguei é porque eu não dou conta, eu não dei conta, eu que sou ruim. Eu começo a me cobrar, eu começo a ficar com raiva de mim mesmo, né? Isso vai gerando um estresse, um conflito interno, né? E às vezes tem gente que vai reverter isso na forma de se paralisar, né? Então eu vou parar de tentar, porque aí eu não vou conquistar nada, mas também não tem como falar que eu fracassei, se eu nem tentar, né? Tem gente que às vezes faz o contrário, começa então a trabalhar sem parar, produzir sem parar, fazer alguma coisa extremamente acelerada, sem levar em conta que as coisas vão levar tempo, né? E às vezes o que levaria 10 anos para ela chegar, ela quer fazer em um ano, mas é uma velocidade tão grande que uma hora também o corpo sinaliza para ela e fala, olha, ou você para descansar, ou eu vou tirar aqui a chave do sistema e nós vamos cair todo mundo junto aqui, né? É como se fosse isso, né? Porque a gente tem que parar para olhar para a gente, para se divertir, para se distrair, para descansar, para dormir, para ter outras atividades para além do trabalho, né? Para trabalhar também, claro, né? Mas não só trabalhar, talvez, né? Talvez uma saída é conseguir conciliar isso, né? O trabalho, que sem dúvida é um ponto fundamental por causa do sistema social e econômico que a gente vive, não dá para ficar sem mesmo. Mas como que eu concilio o trabalho, o restante da minha vida, né? Também eu devo levar em consideração, né? Afinal de contas, se eu não estiver saudável, como é que eu vou trabalhar, né? Então também não dá, uma coisa não tem como andar sem a outra, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Inclusive. Então a gente está num tempo de modernidade líquida, né? Como diria o sociólogo Bauman, né? Em que as coisas passam muito rápidas, as coisas não são consolidadas, né? E a gente fica nessa insegurança, né? O que a gente faz hoje, a gente não tem certeza que a gente vai estar fazendo daqui um ano, daqui 2 anos, né? A gente perde um pouco essa certeza e às vezes mesmo por isso a gente começa a se cobrar. Nossa, se eu tô com um trabalho hoje, eu vou trabalhar até eu morrer porque até eu não aguentar mais, porque eu não sei se daqui 6 meses eu vou estar com esse trabalho ainda. Então eu tenho que aproveitar, fazer o máximo de dinheiro que eu conseguir, porque vai saber se eu vou estar empregado amanhã, né? Então já que eu estou empregado hoje, eu vou aqui me matar de trabalhar para aproveitar o máximo, né, possível enquanto eu estou nessa condição, né? Então eu trouxe aqui uma frase dele, né, que ele diz que as nossas instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificarem costumes, hábitos e verdades. Então, antes daquilo de uma coisa, né, se consolidar, ela já mudou.
Então, a gente está tendo que estar tão acelerado para acompanhar essas mudanças que, às vezes, a gente fica muito inseguro, né? A gente dá uma pirada, a gente acelera demais, acha que realmente não dá tempo de descansar, porque se descansar, às vezes, as coisas já mudaram e a gente vai perder, como se... enquanto eu dormisse, então as coisas já mudaram, já perdi tudo, pronto, agora eu tô sem ter o que fazer, porque eu já não consigo mais acompanhar as coisas, né? Então, talvez a gente tenha que tirar um pouco o pé do acelerador, né? Para dar conta de ter uma vida longa, né? E não só uma vida na correria, acelerada, né? Ele fala que, assim, antigamente um trabalhador ia trabalhar na fábrica da Ford, por exemplo, para ganhar X reais. Mas ele tinha uma segurança, que ele ia ter uma carreira ali de uns 40 anos, 45 anos, e o salário não ia ser extraordinário, mas ele ia ter uma segurança de que daqui 10, 20, 30, 40 anos ele ia ter aquele salário. Ele podia fazer planos sabendo que aquele salário ia cair para ele todo mês, né? Hoje em dia, uma pessoa às vezes trabalha para uma Big Tech, né, ganha 100x, 100 vezes mais, mas daqui 6 meses ela não tem certeza se ela vai estar naquele trabalho, se ela vai ser demitida, se ela vai ser descartada, né? Tá num trabalho que ganha muito, mas daqui a um ano já não tem certeza se as coisas vão mudar e que o trabalho que ela faz já não vai servir mais para daqui a um ano. Então ela não pode fazer tantos planos, né? Ter essa segurança do futuro, justamente porque as coisas estão tão aceleradas que a gente não tem mais certeza se isso aqui que eu estou fazendo para o meu bem, para as pessoas, para a sociedade daqui 5 anos, por exemplo, né? Então a gente vai ficando mais inseguro, né? Aqui eu trago essa questão que eu contei. Então ele fala da sociedade líquida, né? Assim, que para resumir, ela gera pessoas muito ansiosas, justamente porque a gente não sabe do nosso futuro, a gente tem um futuro muito incerto, a gente então fica sempre pensando, meu Deus, se acontecer isso, se acontecer aquilo, são tantas coisas que podem acontecer, né? A gente começa a pensar e criar hipóteses do que vai acontecer lá na frente, né? Vai ficando ansioso, inseguro, individualista, né? Porque se eu não sei, se o meu futuro não está garantido, eu tenho que garantir ele, né? Então, primeiro eu penso em mim, depois nos outros. Então a gente vai ficando mais individualista, mais competitivo. A gente vai ficando obsessivo com o desempenho, com o trabalho, né? Vai ficando à mercê dessas mudanças tão aceleradas do nosso tempo. Então, a gente está vivendo numa sociedade que muitas vezes coloca um contra o outro, né? Às vezes, o próprio colega começa a disputar com outro colega de trabalho. Por quê? Porque o colega, às vezes, é um concorrente que tem que ser superado, né? Em vez de ser um amigo, uma pessoa de confiança, às vezes não, às vezes é um concorrente, né? O ambiente de trabalho, às vezes, pode se tornar paranoide, né? Eu já começo a desconfiar, nossa, será que ele está planejando alguma coisa contra mim? Porque assim ele consegue ser promovido antes que eu? Será que eu posso confiar em alguém aqui? Vai só alimentando essa ansiedade, essa insegurança, né? Então, eu acho interessante a gente sempre se perguntar, né? Contra quem que a gente está competindo? É contra nós mesmos, né? Contra essa imagem idealizada nossa que a gente tem e a nossa imagem real? A gente está tentando que isso seja uma coisa só e aí fica nessa guerra infinita contra nós mesmos? Ou são contra os nossos colegas, que hoje em dia são vistos como concorrentes, né? Como ameaças, né? Mas eu acho que ainda mais importante do que se perguntar contra quem estamos competindo é se perguntar quem que começou essa guerra? Quem que começou a viver nessa lógica de competição, de que eu preciso de mais, de que eu preciso garantir, de que eu preciso de ter mais e mais acumular, porque eu não sei como vai ser meu dia amanhã, né? Não sei se foi a gente que decidiu, ó, gente, vamos começar todo mundo a competir, quem trabalhar mais ganha, bora. E começou a todo mundo sair trabalhando igual um louco, né? Meio que assim, por isso que eu falei, a gente tem que se perguntar, foi eu que me coloquei aqui? Sou eu que gosto de fazer isso que eu estou fazendo? Ou eu só estou fazendo porque eu peguei o bonde andando, está todo mundo fazendo isso, e eu começo então a acelerar, mas pelo visto eu não estou dando conta, mas eu acho que essa é a única alternativa, eu vou acelerando, mesmo ultrapassando os meus limites. Uma hora o corpo, né, pede para parar a força, né? Então é interessante, né, assim, quem que começou essa guerra? A gente concordou com isso, né? Então a gente tem que às vezes parar, respirar, se perguntar, eu quero estar acelerado desse jeito? Eu quero estar nessa posição? Ou eu quero estar em uma outra posição que eu
talvez ela não seja tão fácil de enxergar agora, mas se eu procurar bem, né, eu tenho capacidade de encontrar, né? Cada um encontra a sua própria, né? Não é algo que vai ser dado de fora. Talvez a gente vai ter que encontrar isso dentro, né? A gente mesmo vai ter que fazer esse esforço, né? Então, assim, eu trouxe essas questões do burnout, né, gente? Que pode ser tanto uma pressão externa, então, uma cultura e um ambiente, né, que nos colocam essa pressão e que querem que a gente trabalhe cada vez mais, né, porque quanto mais a gente trabalhar, mais lucro a gente vai dar para o capitalista, para o dono da empresa, né? Ou é uma pressão interna, né? Que como a gente está dentro dessa cultura, a gente mesmo começa a se cobrar para ser sempre melhor e perfeitos, uma versão cada vez melhor, e acaba não tolerando as nossas próprias limitações, né? Então, podem ter essas duas fontes, né? Tanto externas quanto internas, né? A gente, às vezes, as duas ao mesmo tempo, né? A gente pode começar a se perguntar essas coisas, de onde está vindo tanta pressão, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar? Então, assim, como prevenir isso, né? Eu acho que o primeiro passo, né, pensando que o burnout é uma patologia relacionada ao excesso de trabalho, né? E um trabalho muitas vezes em que a pessoa não se sente realizada, em que a pessoa não vê muito sentido naquilo, é a pessoa começar a estabelecer limites mais claros entre demandas profissionais e atividades pessoais. É claro que em alguns trabalhos a gente tem que estar mais de pronto atendimento ali de um paciente ou de alguma tarefa que a gente pode ser chamado, né? Mas eu acho importante a gente tentar também separar alguns momentos. Ó, esse é o meu momento de lazer, esse é o meu momento de descansar. Esse momento eu não posso trabalhar, né? Porque se eu quero estar bem para trabalhar semana que vem, eu tenho que descansar um pouquinho em algum momento dessa semana, né? Se eu começar a acumular, daqui a pouco eu vou não descanso nunca, as horas de trabalho podem até aumentar, mas talvez vai ser um trabalho de pior qualidade. Então, não sei se isso compensa também, né? Outra questão também muito boa é cuidar da sua saúde física, né? Que isso pode trazer benefícios. Cuidar também da sua saúde mental, né? Então, desacelerar, né? A gente está num ritmo muito acelerado. Fazer coisas que você valoriza, né? Procurar uma ajuda de um profissional, seja da saúde física ou mental, pode te ajudar, né? E também pensar na qualidade do ambiente de trabalho, né? Porque também não adianta eu estar bem comigo mesmo se tem toda hora alguém no meu ambiente de trabalho me obrigando a ultrapassar as minhas limitações emocionais e físicas, né? Isso também pode gerar uma pressão maior do que eu dou conta de aguentar. Depois de um período de tempo, eu realmente não consegui mais e desenvolver um estresse em relação à minha ocupação, né, de trabalho. Então, identificar de onde vem essa pressão, é interna, é externa, ou é o meu ambiente de trabalho, ou sou eu mesmo, é a cultura da sociedade como um todo, né? Se perguntar, você gosta do que você faz, né? A gente às vezes não se pergunta, né? Mas assim, eu gosto do que eu faço, né? Eu me sinto realizada, é isso mesmo que me dá vontade de vir trabalhar. Claro que o trabalho não é sempre, mas ainda assim, acho que a gente pode ter algo que nos motiva, né? Que fala, não, apesar do trabalho, eu gosto de fazer isso por esse motivo aqui. Eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu me sinto bem fazendo isso, né? Essa profissão, né? Se perguntar também, né? Eu consigo enxergar as minhas limitações para então, no segundo momento, inclusive, eu poder aprimorá-las, né? Aquilo que eu falei, se eu não olho para os meus defeitos, o que eu vou melhorar, né? Se eu não estou enxergando os meus defeitos. Então, o primeiro passo para a gente pensar em melhorar é reconhecer, eu ainda não sou perfeito. Então, quais são os pontos de melhoria que eu posso trabalhar? Né? Então, mas eu tenho que enxergar as minhas limitações para poder fazer essa reflexão, né? E o ambiente de trabalho respeita os meus limites? Também é algo a se perguntar, né? Bom, gente, chegando então mais aqui para uma conclusão,
ressalto que é muito importante ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? É muito importante isso para a nossa saúde mental e pode contribuir, inclusive, para um bem-estar físico, emocional e social, né? Então, como eu disse no início da apresentação, não é porque uma pessoa trabalha muito que ela vai ter burnout. Essa patologia, geralmente, ela está associada com estresse de trabalho, sim, mas que ele vem acompanhado não só de um excesso de trabalho, mas muitas vezes de uma falta de sentido no trabalho, de uma não realização, né, não me sentir realizado com aquilo que eu faço, né, que torna a coisa ainda mais desgastante, né. Às vezes, se eu vejo sentido no meu trabalho, eu tenho mais energia para gastar ali, porque é uma atividade que tem sentido para mim, né. Se não tem sentido, adicionado isso ao excesso de trabalho, à pressão de trabalho, aí sim a gente pode começar a desencadear estresses, desencadear algum tipo de patologia relacionada a isso. Então eu trago também essa conclusão interessante de ver o burnout, né, um ponto de vista diferente, que é como se o burnout fosse uma reação do corpo ao processo de coisificação, né, ou objetificação do ser humano, né? O ser humano então se transforma numa ferramenta que pode ser descartada quando ela perde a utilidade. A gente, então, enquanto está trabalhando, se esgota ali, porque a gente não tem certeza se a gente vai ser útil mais mês que vem ou ano que vem. Então, a gente se torna quase que um objeto, né? A gente perde, então, a nossa função o nosso papel de ser humano, né? A nossa qualidade humana, e vai se transformando numa ferramenta, num objeto, né? Enquanto eu sou útil, eu tenho um lugar. A partir do momento que eu não for mais útil, eu vou ficar sem lugar, né? Então, com essas mudanças tão rápidas, a sensação que dá é que, e se eu perder o meu lugar, né? Isso que eu faço hoje já não servir mais amanhã, né? Então, é sempre bom a gente ficar atento, né, a todas essas questões, porque prevenir é sempre melhor do que tratar, né? É melhor a gente prevenir uma doença do que depois ter que tratá-la, né? Então, esses são os pontos principais que eu quis trazer para hoje, tá, gente? Ficar sempre atento a isso, essas questões de saber separar trabalho e vida pessoal, saber identificar de onde vêm essas pressões que a gente coloca em si mesmo, que a cultura coloca na gente, e entender, então, o burnout como esse adoecimento do trabalho, né, mas que eu acho que passa muito pela nossa cultura workaholic, né, a nossa cultura que valoriza quem trabalha aos finais de semana e, às vezes, desvaloriza quem tira um final de semana para descansar, por exemplo, né? Então, é um desafio, né? Porque estamos todos inseridos nessa cultura, mas a proposta de hoje era justamente a gente se atentar a isso, tá? Eu vou voltar aqui para a reunião, parar de compartilhar. Se alguém quiser participar, fazer perguntas, comentários, para a gente enriquecer mais esse debate, será um prazer. Obrigado.